É um privilégio, gente, estarmos aqui. Vamos estar entrando numa série de meditações sobre a questão do crescimento da igreja e especificamente estaremos analisando o porquê se faz necessário pensarmos sobre esta questão. O que está acontecendo em que está se percebendo, de uma forma geral, o êxodo em algumas igrejas, em algumas denominações. Há exceções, é claro. Se há exceções, é porque algumas ferramentas básicas que Jesus estabeleceu para o crescimento da sua igreja, e quando eu falo crescimento, eu estou falando de missão, de alcançarmos vidas para Jesus, de alcançarmos multidões para Jesus. Me lembro da primeira pregação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, após ser cheio do Espírito Santo. Ele alcançou em torno de quase 3.000 almas. Na segunda pregação dele, ele alcançou em torno de quase 5.000 almas, não contando mulheres e crianças. O que é que ele tinha? O que ele tinha especificamente? O que a igreja primitiva tinha especificamente? O que os apóstolos tinham? O que os discípulos tinham? Que a igreja ela crescia assustadoramente, que em uma só pregação, 3.000, quase 3.000, aproximadamente, a segunda pregação, 5.000, e hoje nós estamos vendo um êxodo e vendo muitos templos ficando vazios ou estão vazios nas suas reuniões, nos seus cultos, sendo que Jesus falou, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, e deixou à nossa disposição a palavra, o Espírito Santo, o nome dele, o sangue dele, a missão de anunciar o Evangelho, que é boas notícias. O que está acontecendo? Deus não tem nada de errado com ele. Jesus também não. O Espírito Santo também não. Então o erro está em nós. O erro está em nós e fomos chamados como líderes para estarmos à frente desta obra, incentivando os irmãos a ganhar novas almas e ganhar multidões para Jesus, e nós não estamos alcançando as multidões, nós não estamos alcançando nem o mínimo, quanto mais o máximo. Mas a ordem de Jesus está aqui para nós, em Mateus 28, 18 em diante, diz assim: chegando Jesus até os discípulos, disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, após ser morto, ser crucificado, sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Ele aparece para os discípulos antes de ser assunto aos céus. E ele dá a seguinte determinação para eles: ide e ensinai todas as nações o meu evangelho. Eles vão se converter.
Vocês então vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês então, nesse processo, vão ensinar eles o meu evangelho. O meu evangelho. Vão ensinar eles o meu evangelho, para que eles guardem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O que eu ensinei a vocês, vocês vão ensinar para eles, eles vão aprender, eles vão guardar, e junto com vocês, eles vão se juntar como um exército e vão sair fazendo a mesma coisa. Vão indo, anunciando, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo discípulos. É isso que ele está dizendo. A igreja só cresce se ela fizer discípulos. Isso é o que está escrito aqui para nós, Mateus 28, 18 a 20. Muitas igrejas, é o que eu falei para vocês no início, está faltando ferramentas e muitas igrejas não estão crescendo como deveriam crescer. Por quê? Porque justamente não estão fazendo discípulos. Ou quando pensam que estão fazendo discípulo, determinados líderes e igrejas, quando pensam que estão fazendo discípulos, eles estão fazendo apenas membros da igreja local, membros daquela denominação, membro daquela instituição religiosa, e não discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Meus queridos amigos e amigas, em especial obreiros e obreiras, pastores e pastoras, estamos à disposição se precisar. Mas está nos faltando ferramentas, que está estabelecido aqui, para o crescimento da igreja, no sentido de alcançar as multidões para Jesus. Pedro não era menos pecadores do que nós, nem Paulo, nem Tiago, nem Mateus, nem João, eram falhos, eram pecadores. Meu João fala, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecar, lembre que vocês têm um advogado, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de todas as impurezas. Se purifique no meu sangue, no meu nome, se arrependam e continuem caminhando. E vocês têm esta missão. Primeiro ir. Muitos estão querendo ficar. Muitos estão ficando. Muitas vezes nós estamos só reunidos ali, só entre nós, louvando entre nós, cantando entre nós, testemunhando entre nós, pregando entre nós, mas não saímos para fora do templo. Não saímos para fora da reunião. E Jesus está dizendo, ide. É preciso ir até a multidão. É preciso que haja nessa questão um êxodo da nossa parte em relação ao templo, em relação ao edifício onde nos reunimos e irmos, espiritualmente falando, lá para o meio do Egito, para buscar as ovelhas que estão do Senhor, que estão lá perdidas. Nós não estamos indo. Nós cantamos juntos, nós testemunhamos juntos, nós pregamos juntos, nós oramos juntos, falamos em línguas, falamos em mistérios, buscamos o batismo com o Espírito Santo. Deus, pela sua misericórdia, Ele nos cura, nos abençoa, nos renova, nos batiza, nos usa, e nós estamos fazendo o contrário do que Jesus pediu. Estamos envolvidos com o Senhor no nosso grupinho, sendo abençoado o nosso grupinho e o grupão que está lá fora. Estão clamando, estão sedentos, estão morrendo, sem o Evangelho, porque não estamos indo. Aqui você vê, é preciso ir. Segundo, é preciso, ao estarmos lá, anunciar o Evangelho e ensinar para eles o Evangelho. Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É preciso sair do templo. É preciso sair desse púlpito, desse
banco, dessas cadeiras de púlpito. É preciso sujar os nossos pés com a poeira do chão dessa existência para anunciar o Evangelho. Nós não estamos fazendo isso. Tem crentes que não vão nem no culto e às vezes só vão domingo. E se chover, não vai. Se estiver muito quente, não vai. Se estiver muito frio, não vai. Para adorar a Deus e receber uma bênção de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas eles fazem isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como é o sacerdote, assim é o povo. As ovelhas, elas aprendem com quem as estão ensinando lá na frente. Se os pastores não vão, com raras exceções, né? Com muitas exceções, ou com raras, entenda como quiser. Se os evangelistas não vão, se os presbíteros não vão, se os diáconos não vão, se os missionários e missionárias não vão, o povo está aprendendo aqui. É um tempo em que estamos com as igrejas cheias de pastores, mas que não pastoreiam. Nossas igrejas estão cheias de evangelistas, que não evangelizam. Tem evangelista aí que está 10 anos com evangelista. Passou 2024 inteiro e não ganhou uma alma. Que evangelistas são esses que não ganham almas? Que presbíteros são esses? Porque presbítero é considerado os anciões experiente na palavra, experiente na oração, experiente no jejum, experiente no Espírito Santo, experiente nas coisas do céu, para ajudar o povo de Deus a crescer e a se amadurecer no Senhor para cumprir o ID. Que presbíteros são esses? Só querem ocupar bancos de paletó e gravata. Que diáconos são esses? Que a palavra no grego diácono quer dizer servo. E que só serve a si mesmo, só serve o seu umbigo. Muitas festas, comes e bebes, festa, comes e bebes, festas, comes e bebes. E cadê as almas? Isso tem dado uma tristeza no coração de Deus. Ele está dizendo, ide. Ide. E a responsabilidade dos líderes maiores que consagram homens e mulheres para os ministérios, para esses ministérios específicos, sem antes provar eles e testarem eles, se eles têm chamada para pastor, para pastora, para evangelista, para presbítero, para diácono, diaconisa, para missionário, missionária, aonde tem esses ministérios, ou bispos, apóstolos. Cadê a responsabilidade dos líderes maiores que estão consagrando esses homens e mulheres para só juntar o grupinho? Grupinho ali. E as almas estão lá. Então, não estamos indo, não estamos ensinando o evangelho, como Jesus manda, não estamos batizando, porque como é que vai batizar alma se não tem alma, se não está ganhando almas? Tá quase que dá vontade assim, falar, irmão, vamos batizar os que já estão aqui, todo mês de batizar de novo, vamos batizando, né? Porque não tem ninguém para batizar. É até cômico isso aí, misericórdia. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí fica lá, um ensinando ao outro a mesma coisa. E Jesus fala, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Mas vocês têm que ir, vocês têm que pregar, vocês têm que anunciar, vocês têm que fazer discípulo. Não, irmão, é tempo do fim, o pecado está dominando. Sim, sempre dominou, desde Adão e Eva para cá. E vai piorar. E na igreja primitiva, eles eram mortos para anunciar o evangelho. Hoje nós estamos morrendo porque não estamos anunciando o evangelho. Há muitas mortes espirituais dentro da igreja. Pergunte-se lá na China, onde é proibido pregar, como é que está crescendo. No mundo oriental, em alguns países que é proibido pregar o evangelho, vocês não estão crescendo. Lá na Coreia, pode ser do norte ou do sul, também estão crescendo. Na Albânia, também estão crescendo. Lugares na África onde não se pode pregar o evangelho, também estão crescendo.
Em outros países, no Egito, em alguns lugares que não se pode pregar o evangelho, também estão crescendo. E aqui, nós estamos crescendo em quê? Na arrogância, na exaltação, na soberba, um brigando com o outro, um querendo tomar o lugar do outro. Tomara que o pastor caia em pecado, me ficar no lugar dele, eu quero ser o presidente, ou o pastor morra, ou o pastor fica doente, ou misericórdia, a pastora. É tempo de entendermos que nós não estamos colocando em prática as ferramentas que nos faltam hoje para o crescimento da igreja do Senhor, numericamente. Não, irmãos, Deus quer qualidade. A qualidade gera quantidade. Aprenda isso de uma vez por toda. A qualidade gera quantidade. Onde está isso, irmão? Leia Atos. Começa lá, Atos capítulo 1 para frente. Você vai ver. Leia, depois volta, leia, depois volta, leia. Eles pregavam com qualidade. Pregavam dando a vida. Pregavam orando e anunciando nas casas, no templo, na rua. E a Bíblia diz que todo dia eles estavam falando de Jesus. Todo dia eles estavam falando de Jesus. Hoje nós temos um culto na semana, um no domingo, 2 cultos na semana, um no domingo, e festa, 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 e come, bebe, colesterol sobe, a pressão sobe, coração fica entupido, diabetes está atacando os homens de Deus, as mulheres de Deus e as almas. Nós estamos morrendo porque nós estamos saindo. Que Deus possa nos abençoar. Alguém uma vez perguntou ao príncipe dos pregadores: o senhor não é muito duro ao falar, ao pregar? Ele falou: não sou. E disseram para ele assim: mas e se o povo achar que o senhor é muito duro ao pregar determinados textos? Ele diz: tem problema não. Eles ficarem até triste e aborrecidos com uma pregação que eu faço, com a mensagem que eu dei, mas que tem base e é centralizado no Evangelho. O triste é que eles entristecem a Deus todo dia com a atitude deles. Então vamos alegrar o coração de Deus. Finalizando esse texto, diz o seguinte para nós. O Senhor lembrando para nós. Aquele se ganha a alma, sábio é. Então para de correr atrás só de bens materiais, só dos benefícios carnais, só de comer, beber e dormir. Porque aí cai naquele texto que diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E está morrendo mesmo. A Bíblia diz que aqueles que alcançam almas para o Senhor vai brilhar no céu como as estrelas. A palavra diz que o Senhor, ele está retardando a sua vinda porque ele não quer que as almas se percam. Mas ele quer que a igreja vá e anuncie o evangelho a todas as nações. Deus abençoe. E é um prazer estarmos aqui falando para você. Se você quer ver o seu ministério crescendo, se você quer ver multidões no seu ministério, você não precisa ser Benny Hinn, você não precisa ser Jimmy Swaggart, que já está aí com 90 e poucos anos, é uma bênção, sempre foi. Você não precisa ser Paul Young Cho, da Coreia do Sul, maior igreja local do mundo. Você precisa só continuar sendo servo de Deus e colocando em prática as ferramentas espirituais que está estabelecido no Evangelho. Deus os abençoe. Um abraço do capelão e pastor João Primo. Shalom. Até a próxima, paz.